Imaginem por um segundo vocês acordando numa manhã qualquer e descobrindo que o Brasil não existe mais como o conhecemos, que nossa bandeira foi substituída pela foice e martelo, que nossas crianças são doutrinadas em escolas estatais comunistas, que a propriedade privada foi abolida e que qualquer discordância política resulta em prisão ou morte. Parece ficção científica? Pois eu tenho uma notícia chocante para vocês. Isso quase aconteceu. E não estou falando de especulação. Estou falando de documentos secretos descobertos em arquivos da extinta Tchecoslováquia que provam uma conspiração internacional massiva para transformar o Brasil numa república socialista controlada por Moscou. Durante décadas, essa verdade foi enterrada, censurada e distorcida pela historiografia oficial. Mas documentos desenterrados recentemente revelam que agentes da KGB, do Serviço Secreto Cubano e de outros países comunistas infiltraram-se nos mais altos escalões do poder brasileiro. Eles não estavam apenas espionando, eles estavam executando um plano meticuloso para derrubar nossa democracia por dentro. O que você vai descobrir hoje não são teorias conspiratórias, são fatos duros, documentados, assinados e carimbados por serviços de inteligência estrangeiros. É a história mais censurada da República Brasileira. E quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais vai olhar para os anos 60 da mesma forma. Prepare-se para descobrir como o Brasil chegou a segundos do relógio de se tornar uma ditadura comunista e como conseguimos escapar. Tudo começou em 1922, quando foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. O PCB nunca foi realmente um partido brasileiro. Desde sua criação, funcionou como uma seção da Internacional Comunista, subordinado às rígidas diretrizes de Moscou. Os comunistas brasileiros eram obrigados a seguir 21 condições estabelecidas pela Internacional, que incluíam fazer propaganda legal e ilegal, infiltrar-se em sindicatos e cooperativas e, pasmem, financiar as repúblicas soviéticas. O PCB não tinha vida própria. Era literalmente um braço da União Soviética operando em território brasileiro. Luiz Carlos Prestes, após viver na URSS, retornou ao Brasil com uma missão específica: realizar um golpe revolucionário. O resultado foi a intentona comunista, que felizmente falhou. Mas mesmo após o Brasil romper relações diplomáticas com a URSS e cassar o registro do PCB, o partido continuou operando na ilegalidade, permitindo que agentes soviéticos continuassem avançando na estrutura de poder brasileira. Aqui entra uma descoberta revolucionária que mudou tudo o que sabíamos sobre esse período. Pesquisas realizadas em arquivos na República Checa, especificamente no Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários de Praga, revelaram documentos explosivos do Serviço Secreto Tchecoslovaco, conhecido como STB. Esses arquivos guardavam evidências irrefutáveis da atuação de serviços de inteligência de países satélites da URSS no Brasil entre os anos 50 e 80. Enquanto nossa historiografia sempre focou na suposta influência americana através da CIA, havia um silêncio ensurdecedor sobre o outro lado da moeda. Os documentos da STB confirmam sua atuação sistemática no Brasil, realizando operações de influência política, coletando informações estratégicas e recrutando cidadãos brasileiros para colaboração. Foram encontradas pastas relacionadas a diversos setores sensíveis: governo, parlamento, ministérios, instituições científicas, Petrobras, forças armadas, partidos políticos e ligas camponesas. Mas a conspiração era ainda maior.
Os documentos também indicam a presença e atuação de serviços de inteligência de outros países socialistas: Polônia, Alemanha Oriental, China, Cuba e a própria KGB soviética. O Brasil estava literalmente cercado por uma rede internacional de espionagem comunista. Em 1959, a vitória da Revolução Cubana intensificou dramaticamente as atividades comunistas na América Latina. De repente, a Revolução Vermelha estava às portas do Brasil. E nosso país já mostrava sinais preocupantes de inclinação à esquerda. Um exemplo simbólico foi a construção de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer, seguindo modelos de arquitetos soviéticos, um sinal claro de para onde o país estava sendo direcionado. O governo de Juscelino Kubitschek, com seu plano desenvolvimentista inflacionário, foi o primeiro a dar calote no FMI. Em 1960, surgiu Jânio Quadros como um fenômeno político com discurso anticorrupção, mas sua figura era profundamente ambígua. Sua política externa buscava independência em um mundo polarizado, incluindo reaproximação com a URSS e China. O ápice do absurdo foi quando condecorou Che Guevara, gerando desgaste fatal com as Forças Armadas. Quando Jânio renunciou em 1961, esperando que o povo pedisse sua volta, o Congresso simplesmente aceitou a renúncia. Esse evento foi um prenúncio do que viria em 64, pois as pessoas começaram a sentir que o sistema político tradicional não resolveria nada. Com a renúncia de Jânio, assumiu seu vice João Goulart, Jango, um varguista com perigosas ligações com ditaduras populistas latino-americanas. Setores militares resistiram à sua posse por claras razões de segurança nacional. A solução temporária foi um parlamentarismo efêmero, com Tancredo Neves como primeiro-ministro, mas logo o presidencialismo foi restaurado e Jango recuperou seus poderes plenos. A presidência de Jango foi marcada por uma reaproximação sistemática com a URSS. Luiz Carlos Prestes mantinha contato direto com Nikita Khrushchev. A política econômica intervencionista e inflacionária se agravou drasticamente, levando a greves constantes e à possibilidade real de uma república sindicalista. Jango não apenas tolerava as greves, ele as favorecia e estimulava para pressionar o Congresso. Mas o mais chocante eram os contatos diretos com agentes da KGB. Nossas pesquisas nos documentos da STB encontraram informações sobre brasileiros que foram a Cuba fazer treinamento de guerrilha, aproveitando a logística fornecida pela STB via Praga. Houve até mesmo uma cisão estratégica no PCB. Enquanto o PCB tradicional, alinhado à URSS, focava na luta ideológica via propaganda, o PCdoB seguia a linha maoísta, defendendo revolução armada direta. A situação se tornou ainda more grave com a Operação Druzhba, organizada pela STB para apoiar a expansão revolucionária. O Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, realizado em Niterói em 1963, contou com participação de agentes da Tchecoslováquia, Cuba e KGB. A interferência cubana no Brasil foi confirmada por documentos encontrados com um falso funcionário cubano após um acidente aéreo, documentos que chegaram às mãos de Jango, mas foram discretamente devolvidos a Fidel Castro. O mais assustador é que Jango tinha pessoas próximas ao seu gabinete que eram comprovadamente agentes da KGB. Francisco Julião transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano direto. O Brasil estava sendo literalmente preparado para uma revolução comunista internacional. Jango pregava as chamadas reformas de base, que incluíam estatizações massivas, desapropriações, fixação artificial de preços e limitação de lucros privados.
Essas medidas eram claramente inconstitucionais, mas Jango tentava governar por decretos e chegou a pedir aprovação do estado de sítio. Com a tradição brasileira de instabilidade política, Jango é visto como mais um presidente que tinha intenções golpistas, só que para o lado comunista. O clima se tornou assustador quando um presidente fraco se aliou ao extremo esquerdo que queria cavalgar a situação. Em março de 1964, as tensões atingiram o ponto de ebulição. Jango, junto com grupos comunistas e militares insubordinados, organizou comícios pressionando o Congresso. O famoso Comício das Reformas deixou claros os planos nacionalistas e socialistas, com desrespeito total à propriedade privada e presença ostensiva de bandeiras do ilegal PCB. Os militares ligados a Jango e Brizola declararam abertamente que a Constituição e a democracia beneficiavam apenas a elite e que precisavam de mudanças radicais, incluindo a dissolução do Congresso Nacional. Mas o povo brasileiro não ficou passivo. Preocupados com a democracia e soberania nacional, os brasileiros saíram às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil, até então, a primeira Marcha da Família com Deus, pela Liberdade. 500.000 pessoas se reuniram em São Paulo no dia 19 de março de 1964. Os cartazes da marcha deixavam claro seu adversário, o risco comunista real e iminente. Manifestações semelhantes explodiram por todo o Brasil, com participação popular massiva. A imprensa, Rádio Jornal do Brasil, Rádio Tupi, Rádio Globo e a Igreja Católica apoiaram o movimento, defendendo a democracia e alertando para o golpe comunista planejado pelas esquerdas com apoio direto de Jango. O país enfrentava deterioração econômica, inflação galopante e estava literalmente à beira de uma guerra civil. Nesse momento crítico, as Forças Armadas foram chamadas a intervir para restabelecer a ordem constitucional e livrar o país da ameaça comunista internacional. Iniciou-se a rebelião militar, com tropas de Minas Gerais marchando para o Rio de Janeiro. Castelo Branco, inicialmente um militar legalista, percebeu que não havia outra saída para salvar a democracia brasileira. Jango, percebendo que perdeu o controle, fugiu do Rio para Brasília e depois para Porto Alegre. Em Porto Alegre, Brizola tentou convencê-lo a resistir com o Terceiro Exército, mas Jango, temendo o derramamento de sangue em uma guerra civil que provavelmente perderia, decidiu não enfrentar as Forças Armadas. Jango e Brizola pegaram aviões e fugiram para o Uruguai como covardes. O mais revelador é que não houve reação significativa por parte do movimento de esquerda, nem do próprio PTB de Jango. A conspiração comunista internacional, quando confrontada com resistência real, simplesmente desmoronou e seus líderes fugiram do país. O evento de 1964 é chamado de Revolução pelos militares e de golpe militar pela historiografia esquerdista posterior. Mas aqui está outro segredo explosivo. Logo após março de 64, espalhou-se a versão de que teria sido obra da CIA americana. Segundo documentos tchecos, essa teoria foi literalmente inventada e lançada pela própria inteligência tcheca, STB, para a mídia brasileira. Documentos de um desertor tcheco indicam que a STB forjou uma carta da CIA para dar credibilidade à mentira. A realidade é que não houve um único agente da CIA operando no Brasil na época. A famosa ajuda americana foi apenas um navio com combustível que foi pago pelo Brasil, não foi ajuda militar direta nem interferência nos eventos. A história da CIA foi uma ficção criada pelos próprios comunistas para esconder sua própria conspiração internacional contra nossa soberania. É uma inversão típica da propaganda comunista.
acusar o inimigo daquilo que você mesmo está fazendo. Com a vacância presidencial declarada, Ranieri Mazzilli assumiu temporariamente enquanto os militares formaram uma junta e publicaram o Ato Institucional número 1. O general Castelo Branco foi eleito pelo Congresso com 98% dos votos, incluindo o apoio de Juscelino Kubitschek. Castelo Branco visava uma intervenção cirúrgica rápida para restaurar a ordem e retornar às eleições diretas em 1965. Infelizmente, a linha dura militar ganhou força e estendeu o período de exceção. Mas o fato permanece. Em 1964, o Brasil foi salvo de se tornar uma república socialista, satélite da União Soviética, por uma intervenção militar que teve apoio popular massivo e legitimidade constitucional. Os grupos revolucionários e movimentos armados intensificaram suas atividades após março de 64, adotando métodos terroristas como assaltos a bancos, explosões, fuzilamentos e tortura, até mesmo contra colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiram exemplos de outros países onde revoluções similares somaram milhões de assassinatos. Esta é uma das histórias mais censuradas da nossa República. Como uma conspiração internacional comunista quase transformou o Brasil numa ditadura socialista. E como o povo brasileiro, através de suas instituições democráticas e forças armadas, conseguiu preservar nossa soberania nacional e liberdade. Uma lição que devemos sempre lembrar para que nunca mais sejamos ingênuos diante de ameaças semelhantes. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora, fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá!